Eu me sinto um lixo, porque eu não tenho uma gota d'água para beber. É o cúmulo, né? O ser humano não tem uma gota d'água. Olá meus amigos, meu nome é Zaqueu de Souza. O que eu tenho aqui hoje para explicar a vocês é sobre o dízimo. O dízimo que é tanto falado, né, dentro das igrejas, ele é tanto comentado também fora das igrejas. Alguns dizem que não é para dar o dízimo, alguns dizem que é, né? Então vamos tirar essa dúvida hoje. Tem um texto aí que é sempre bem usado pelos pastores, Malaquias 3 e versículo 8, que diz que muitos pastores usam para dizer que você está roubando a Deus se você não dá o dízimo. E será que isso é verdade? Hoje você vai aprender aqui no meu canal se isso é verdade ou mentira. Pois bem, Deus começa falando em Israel, né? Deus usa o profeta Malaquias para falar com Israel. E Deus começa exortando o povo de algumas coisas que Deus não vinha se agradando durante aquele tempo. Já no capítulo 2, Deus já vai se direcionar a um tipo exato de pessoa, a saber, que são os sacerdotes. O que Deus está dizendo é o seguinte: agora, pois ó sacerdotes, este mandamento diz respeito a vós. Então agora nós podemos entender que Deus está falando diretamente com os sacerdotes, já não mais com a nação de Israel. No versículo 8, mas vós desviastes do caminho e fizeste muitos tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo aqui que eles já estavam desviados daquilo que Arão, Levi faziam, que era certo aos olhos de Deus. E eles não estavam só se desviando, mas também desviando o povo com as mentiras que eles falavam para o povo. Já no capítulo 3 e versículo 5, Deus diz assim: eu serei uma testemunha veloz, eu virei a juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente, ou seja, os mentirosos, né? E contra os que defraudam o salário do jornaleiro, oprimem a viúva e o órfão. Eu quero que você guarde bem essa palavra, defraudam o salário do jornaleiro. E aqui o versículo que eles tanto usam para mentir para o povo: roubará o homem a Deus? Porque vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas alçadas, com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, sim, toda a nação. No versículo 10, Deus está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisto. Né? O que Deus queria dizer aqui? E um pouco Deus fala com Israel. E também Deus fala conosco que lemos a Escritura, porque toda a Escritura, sim, é inspirada por Deus. E Deus fala conosco. Mas Deus não está dizendo que eu e você estamos roubando a Deus se nós não dizimarmos na igreja. Nós não somos obrigados a dar o dízimo. O que muitos querem colocar a força e nos fazer engolir, que se você não está dizimando, você está roubando. Isso é uma grande mentira. E eles querem dizer que o ladrão não vai entrar no reino do céu. Mas o mentiroso também não entra no reino do céu. Então, meus amigos, eles querem forçar as pessoas a dizimar. Por quê? Porque infelizmente hoje em dia o dinheiro fala mais alto, né? Dentro das igrejas. Mas você não é obrigado a dar o dízimo. Agora quer dizer que se o doutor ele passou um mês sem poder dar o dízimo, ele já não vai para o céu, porque ele não pôde dar o dízimo esse mês. Será que isso é verdade? Eu já vi aí muitos caras aí que se dizem pastor dizer que a pessoa que não dá o dízimo, ele é o joio do trigo. Será que isso é verdade? Porque Deus não está obrigando ninguém a dar o dízimo. Deus simplesmente diz: traga o dízimo para que haja mantimento na minha casa. Porque Deus sabia que havia uma certa necessidade de haver mantimento na casa de Deus. Como há uma necessidade hoje em dia de se pagar um aluguel, de se pagar a luz, a água, de comprar um som de qualidade para a igreja. Antigamente a igreja também tinha suas necessidades, mas o dízimo também era usado para ajudar a viúva e o órfão, aqueles que não tinham salário. E será que hoje em dia o dízimo ele é usado para ajudar a viúva e o órfão? Ou aqueles que precisam de uma ajuda?
você pode entender que quem estava roubando a Deus eram os sacerdotes, que já não estavam andando conforme a lei, e Deus já não estava se agradando deles. Pois Deus diz no versículo 5 do capítulo 2 que os sacerdotes estavam roubando ele, claramente que ele iria vir a juízo, porque eles estavam defraudando o salário do jornaleiro. Ou seja, eles estavam roubando o trabalhador e a viúva e o órfão.